Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, a gente vai aprender a fazer uma validação de dados dinâmica no Excel. Vai ser uma forma diferente de usar essa função de validação de dados. Então me acompanha no vídeo aí que vocês vão ver que bacana essa opção. O que a gente vai ver aqui então? Um pouco sobre a função de validação de dados, o exemplo prático dessa validação de dados, e aqui embaixo eu deixei alguns vídeos e alguns artigos com fontes de estudo para vocês pesquisarem um pouco mais sobre essa função de validação de dados, tá bom? Então vamos começar. Aqui na aba validação de dados eu preparei um exemplo, né, que tem o seguinte problema. Eu tenho uma lista aqui de estados do Brasil, então estão os 26 estados e o Distrito Federal, vai ser a nossa lista de exemplo. O problema que eu criei é o seguinte, a gente vai ter que conseguir utilizar a função de validação de dados para preencher os estados do Brasil, mas sem repetição. Quando um estado for selecionado, ele deve desaparecer da lista suspensa. Então, no modelo padrão, utilizando a opção de validação de dados, o que a gente faria, né? A gente selecionaria aqui, eu quero que a lista seja preenchida aqui, né, cada item. Então, eu vou selecionar esses itens aqui, vou na aba dados, no grupo ferramentas de dados, tem aqui a opção validação de dados. Então, eu clico nela aqui. Essa opção aqui, qualquer valor eu troco para lista. Coloco a minha fonte aqui dos dados que vão permitir ser preenchidos nessa lista. Dou um Enter e um OK aqui. Assim eu já tenho a validação de dados básica, né? Então, se eu clicar em qualquer item da lista suspensa aqui, ele vai me permitir selecionar Acre aqui, aqui de novo, aqui de novo. E não é isso que eu quero. O que eu quero aqui é o seguinte. Pela tabelinha que a gente criou aqui, vamos dizer que seja uma verificação dos estados que já aderiram a uma regra nova aí de imposto no Brasil. Então eu tenho aqui 5 regras, né? A, B, C, D e E. E durante uma semana, todos os estados e o Distrito Federal têm que aderir à regra. E eu estou aqui validando aqui, estado a estado, quais deles e qual dia da semana eles aderiram àquela regra. Só que não pode acontecer de eu selecionar um estado num dia e no mesmo dia selecionar ele na segunda regra, ou na terceira, ou na regra E. E nem na mesma regra em outro dia. Então o Acre aqui não pode aparecer 3 vezes, tá? Então para a gente fazer isso, eu bolei essa seguinte função. Vamos fazer da seguinte forma. Eu vou pegar aqui os dias da semana e vou repetir eles aqui embaixo, só como exemplo, tá? Vou colar eles aqui. Vou pegar todos os estados do Brasil, vou colocar aqui do lado também. E vocês já vão entender qual que é a ideia. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma regrinha para verificar se determinado estado já foi selecionado aqui em alguma linha. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer um PROC-V aqui, ó, usar a função PROC-V. Eu vou procurar esse valor aqui, ó, que é o estado do Acre, lá na lista principal, né? Nessa matrizinha aqui, ó, da segunda-feira. Dá um ponto e vírgula. Colocar que eu quero a mesma coluna, que é a coluna 1 aqui, da descrição. Se vier a ter o Acre em alguma dessas colunas, ele vai aparecer aqui para mim. E intervalo, vou botar falso, correspondência exata, certo? E vou dar um Enter. Prontinho. Como não tem nada aqui ainda, o Acre não vai aparecer aqui. Se eu selecionar o Acre aqui, ele acaba aparecendo aqui embaixo agora. A ideia básica é essa. Então agora eu vou só pegar essa listinha aqui, vou selecionar aqui a G10, que é dessa lista, vou dar um F4 2 vezes, para ele travar aqui a linha 10 para mim, tá? Então da linha 10 à linha 14 ele vai travar, mas a coluna G ele vai deixar destravada. Fechou? E aí com isso eu consigo selecionar essa lista e levar ela para a direita e para baixo. Então eu vou selecionar todos os itens da lista aqui e agora essa regra está valendo para todos os itens. Esse ND aqui, quando não tem referência, está dando ND, eu vou colocar mais uma regrinha aqui na frente. Eu vou colocar o se erro. Se tiver algum erro, ponto e vírgula aqui no final, eu vou botar vazio. Só para não ficar esse ND aparecendo, beleza? E eu vou selecionar todos os itens da lista e ele vai fazer a mesma coisa. Agora eu vou selecionar todas essas fórmulas que eu já criei aqui da segunda-feira, só vou arrastar para terça, quarta, quinta e sexta. Pronto. Então essa regra já está valendo para todos os estados. Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui que eu esqueci, que é travar também a coluna C aqui, ó,
dos estados ali na lista principal. Então, eu vou clicar aqui bem no começo da letra C aqui, vou dar um F4, 2, 3 vezes, para só o C ficar travado e o resto da linha ficar disponível para arrastar. Então, fazendo isso, quando eu chego aqui embaixo agora, o C está travado, mas o 31 chegou lá onde eu queria, no Distrito Federal. Vou selecionar novamente toda essa listinha aqui e vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, para ele pegar todas elas. Então, agora aqui está bem como eu queria aqui. Ele está pegando para cada coluna dessa de dia da semana, verificando se o Acre foi selecionado na linha do Acre aqui. E está fazendo isso para todos. Então, quando em qualquer lugar aqui eu selecionar o Acre, ou qualquer outro item, ele vai aparecer lá na linha correspondente e dizer que ele foi selecionado em algum lugar. Então, agora, para finalizar aqui, eu vou criar uma coluninha chamada de quantidade. E vou colocar aqui uma fórmula chamada contar vazio. Que é essa aqui. Contar vazio dessa listinha aqui de colunas. Dou um Enter. E aqui ele tem, segunda a sexta tem 5 linhas, 5 colunas. Ele viu que 2 estão preenchidas, então ele contou que tem 3 colunas vazias. A ideia é que essa coluna seja uma coluna estratégica, para quando não tiver nenhuma coluna preenchida com a palavra do estado, ele contar a quantidade de 5, que seria o máximo, ou seja, o Acre não foi usado em nenhum momento. Beleza? E aí, então, com base nisso, olha o que a gente vai fazer agora para finalizar. Eu vou pegar esse carinha aqui, vou continuar ele até a regra do Distrito Federal, na coluna do Distrito Federal, e está quase pronta a nossa estratégia. Então, agora eu tenho 5 itens aqui, porque nenhum está selecionado. Eu vou simplesmente agora pegar aqui o Acre, ó, e vou fazer uma regra diferente. Em vez de ele estar fixo aqui, essa nossa lista, eu vou fazer assim, ó, igual se esse carinha aqui for menor que 5, ponto e vírgula vazio. Se não, aí sim eu quero que apareça o Acre. Beleza? Olha como é que vai funcionar. Aí fazendo isso, essa lista acaba se tornando uma lista dinâmica. Por quê? Porque se o Acre aparecer em algum momento, em alguma dessas linhas aqui, ou colunas, ele não vai mais aparecer na lista suspensa, na minha lista dinâmica. Então eu fiz isso para quê? Para quando eu selecionar o Acre aqui, em algum lugar, ou outra, por exemplo, outro estado, vou pegar aqui, Bahia. A Bahia vai aparecer e ela para de aparecer na minha lista suspensa. Essa lista suspensa que eu tinha criado no começo, ela estava se baseando na lista principal da nossa abinha aqui de validação de dados. Eu vou simplesmente agora vir aqui, então, selecionar todos os itens, na aba Dados, Validação de Dados, e eu vou trocar o lugar onde ele puxa essa lista. A fonte de dados vai passar a ser essa nova lista dinâmica aqui, ó. Aí olha que legal que fica. Dou um Enter aqui e um OK. E agora eu consigo vir aqui, ó, se eu tirar todos os itens dessa lista e começar a brincar, eu pego na letra A de segunda-feira, eu fui lá, olhei que o imposto, nova regra de imposto, passou a ser aderida pelo estado do Acre. Eu coloquei o Acre aqui. Quando eu for aqui na terça-feira, vamos dizer que mais nenhum estado na segunda-feira aderiu. Na terça-feira, outros estados aderiram. O Acre já não vai mais aparecer porque eu já selecionei ele na segunda, então isso não vai me confundir. Claro, eu tenho uma lista simples aqui de 27 itens, mas se eu tivesse 1000 itens numa lista suspensa, eu poderia garantir que eu não duplico mais o nome que eu já utilizei. Vamos supor que eu tenho uma lista de funcionários da empresa que vão trabalhar numa escala da semana, né? Um exemplo bem bacana. Então, eu não vou repetir esse cara, vamos dizer que a pessoa só pode trabalhar um dia da semana, eu não vou repetir esse cara em 2 dias da semana, fazendo essa funçãozinha que eu criei aqui. Então, eu seleciono o item em algum lugar e ele para de aparecer novamente para poder ser selecionado em outro. Então, Alagoas aqui, eu selecionei, ele não vai mais aparecer para eu selecionar novamente. E assim, todos os outros itens. Então, quando eu chegar e tiver selecionado todos eles, a minha lista vai ficar vazia. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. O vídeo, o objetivo principal era esse. Eu desejo para vocês aí, mando para vocês aí um grande abraço. Desejo bons estudos e fiquem com Deus, tá?